Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início à nossa primeira aula de segurança, higiene e saúde no trabalho, com alguns conceitos, algumas denominações, alguns símbolos, enfim, alguns tipos de acidente. Essa aula vai ser bastante teórica e eu espero que vocês assistam até o final para compreender bem os assuntos, ok? Para se conhecer os riscos que os trabalhadores que o trabalho provoca no indivíduo, tem que se definir em primeiro lugar o que é saúde, né? Então, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, define como estado de bem-estar físico, mental, social integral e não meramente a ausência de doença, a saúde. Então, quando a gente diz saúde, não é só dizer a pessoa que está sem doença está com saúde, não. É um estado de bem-estar físico e mental, além do social ser integrado nesse conceito, certo? Então, o ambiente de trabalho, toda a ocupação dos equipamentos, tudo faz parte do bem-estar e, por consequência, tudo faz parte da saúde do trabalhador, certo? Existe uma forte relação entre trabalho e saúde, isso que a gente vai ver agora, esse pequeno organograma. Positivamente ao desenvolvimento pessoal, ou seja, quando a gente tem uma boa saúde, o nosso trabalho vai ser bem desenvolvido, então a gente tem um desenvolvimento pessoal bastante elevado. Já negativamente, afeta a integridade do indivíduo através das más condições de trabalho. Se eu não tenho uma boa condicionante de trabalho, vai acabar implicando diretamente na má função, na minha má atribuição das atividades durante aquele determinado serviço ou trabalho, certo? Se eu tenho um ambiente que não é agradável para o desenvolvimento das atividades, vai influenciar diretamente nessa minha produtividade, certo? O que são condições de trabalho, pessoal? São um conjunto de circunstâncias que determinam a realização de uma tarefa que pode influir na saúde das pessoas que a executam, certo? Isso é um risco profissional. E o risco profissional é toda e qualquer situação de trabalho que pode romper com o equilíbrio físico, mental e social do indivíduo, certo? Então, um risco profissional influi diretamente não só nas condições físicas do trabalhador, mas também na condição mental e social, ok? E o que é essa prevenção? Qual a importância da prevenção? Por que deve ser feita a prevenção? Que é justamente para evitar esse risco profissional, certo? Que está diretamente relacionada a essas condições de trabalho. Essa prevenção é a minimização dos efeitos negativos do trabalho e a criação de condições de trabalho que, além de não prejudicarem física, mental ou socialmente o trabalhador, permitem o seu desenvolvimento integral. Ou seja, prevenir é minimizar esses efeitos negativos, certo? Que vai prejudicar de alguma maneira o trabalhador e, por consequência, também prejudicar o desenvolvimento das suas atividades, certo? A prevenção consiste na identificação e avaliação dos riscos laborais, certo? E o que são esses riscos laborais? Pôr em prática as medidas de prevenção adequada. Se eu prevejo que determinada atividade vai gerar um risco, seja mental, físico, social, psicológico, enfim, ao trabalhador, eu tenho que me antever, eu tenho que me antecipar, prever aqueles riscos e tentar minimizar ao máximo, certo? Isso é que é a função da prevenção, principalmente atribuída aos acidentes, ok? As principais áreas de intervenção, ou seja, as principais áreas que a gente pode interferir para melhorar a qualidade do serviço, além da saúde e segurança, obviamente, melhorando a qualidade, vai aumentar a segurança, vai aumentar a efetividade, enfim. As principais áreas de intervenção são a segurança do trabalho, certo? A higiene do trabalho, a medicina do trabalho e a ergonomia. Falando um pouquinho sobre cada um desses pontos. A segurança no trabalho, ela trata justamente dessas questões de prevenção de acidentes, de utilização de EPIs, que a gente vai ver ao longo da disciplina, que são equipamentos de proteção individual, EPC, que são equipamentos de proteção coletiva, enfim.
A higiene do trabalho são métodos pelos quais se utilizam para garantir a melhor qualidade e a melhor sanidade, vamos dizer assim, do ambiente de trabalho, fazendo com que o ambiente seja mais íntegro, ok? A medicina do trabalho vem trazer justamente essa questão de uma relação de trabalho mais harmônica entre o trabalhador e as operações que são necessárias, ok? A ergonomia nada mais é do que o ajuste homem-máquina. Quando a gente trabalha com ergonomia, a gente está dizendo que o homem está interagindo com a máquina. Por exemplo, é necessário que haja ergonomia para se sentar numa cadeira de laboratório para usar um computador. Porque se não se sente, se a pessoa, o aluno, o funcionário, enfim, não se sentar de maneira correta na cadeira, vai acabar gerando dor nas costas, uma dor física e uma má qualidade no desempenho das suas funções. Então, é necessária a correção ergonômica daquela função ou atividade, certo? A gente vai trazer agora alguns benefícios da segurança, higiene e saúde no trabalho, que é o aumento da produtividade e moral dos colaboradores da empresa e, consequentemente, os resultados financeiros, certo? A melhoria de qualidade dos produtos e dos serviços prestados e a redução de custos inerentes às paragens ou indiretos, perdas de produção por defeito. Quando eu tenho um ambiente saudável, eu tenho um ambiente onde reina a segurança, a saúde, enfim, eu tenho uma produtividade melhor, vai aumentar os lucros da empresa, eu tenho uma melhor qualidade e principalmente a satisfação dos trabalhadores em colaborar com aquela referida empresa, ok? Se eu tenho uma qualidade maior, por consequência, vai reduzir os custos de defeitos que possam surgir pelo desgaste, fadiga ou a incompreensão ou falta de saúde daqueles trabalhadores, certo? Então, são diversos benefícios tragos pela higiene e segurança no trabalho, ok? Alguns outros aqui: redução dos custos diretos em indenizações por lesões e incapacidades, redução de custo de substituição dos trabalhadores acidentados, redução drástica dos custos de formação de novos trabalhadores, melhoria da imagem interna e principalmente externa da empresa, ok? Essa questão da melhoria da imagem interna e externa vem justamente de quando um trabalhador está em um ambiente saudável para o trabalho, ele desenvolve as suas atividades de maneira mais qualificada. E o que é que significa essa qualificação externa? Muitas das vezes é dado por selos ou avaliações. Por exemplo, o selo ISO 9001 significa que a empresa que tem aquele selo, ela segue todas as normas e padrões de segurança, higiene e qualidade dos materiais e dos serviços prestados por ela. Então, essas certificações externas, elas trazem um upgrade muito grande com relação à marca ou nome da empresa, certo? E o que é a segurança no trabalho? Uma definição mais clara e sucinta é um conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, quer eliminando as condições precárias do ambiente, quer instruindo e motivando as pessoas para práticas preventivas. Então, nada mais é do que medidas que vão fazer com que o funcionário se sinta mais seguro e prestigiado para desenvolver melhor as suas atividades, certo? Seja na indústria, na empresa, enfim, qualquer ambiente que tiver inserido, certo? A segurança do trabalho, resumidamente, são esses conjuntos de medidas técnicas que fazem com que a produtividade e o bem-estar seja assegurado em um ambiente de trabalho, ok? E, por consequente, já que a gente viu o que é segurança no trabalho, a gente precisa definir o que é acidente de trabalho, certo? Segundo a lei número 100 de 97, de 13 de setembro, acidente de trabalho é aquele que se verifique no local. É acidente de trabalho aquele que se verifique no local e no tempo de trabalho e produza direta ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou doença que resulte na redução na capacidade
de trabalho ou de ganho ou inclusive a morte, certo? Então todos os acidentes que é identificado tanto no local ou no tempo de trabalho, né, que ela produz de certa forma uma certa perca, seja temporária, seja definitiva, seja das funções ou inclusive a morte, ela é classificada como um acidente de trabalho, ok? E quais as consequências oriundas desses acidentes de trabalho? Primeiro, para a vítima, ela fica incapacitada de forma total ou parcial, temporária ou permanentemente do trabalho. A família, com as consequências dos acidentes para as famílias das vítimas, é que tem seu padrão de vida afetado pela falta dos ganhos normais, correndo risco de cair na marginalidade, certo? Se a gente tem, por exemplo, uma pessoa, um homem, mulher, enfim, uma pessoa que seja arrimo de família, ou seja, que seja sustento daquela família. Se aquela pessoa sofre um acidente de trabalho, compromete diretamente a renda de toda a família, certo? Podendo cair o padrão da família ou eliminando de maneira total a renda da família, né? Deixando de existir a renda naquela família, certo? Com relação às empresas, quais as consequências dos acidentes para as empresas? É que com a perda da mão de obra, ou de material, ou de equipamento, enfim, de qualquer coisa, consequentemente, elevação dos custos operacionais. Se eu tenho 10 trabalhadores para determinada função e um acaba se acidentando, eu acabo sobrecarregando os outros 9. Isso não só para trabalhadores, mas também como para equipamentos, máquinas, enfim. Eu tenho que ter um ambiente saudável para a elaboração das atividades. Se ocorre de algum funcionário, algum equipamento se acidentar, vai haver esse acúmulo de atividades para os demais e vai gerar um ambiente não tão saudável assim. Que para a empresa, que o objetivo principal das empresas, principalmente no mundo capitalista, é o lucro, vai acabar influenciando diretamente na perca ou na diminuição dos lucros. Então não é interessante para ninguém até agora, né, que a gente está vendo. Nem para a vítima, nem para a família, nem para a empresa. E o que é que a sociedade perde com o acidente de trabalho? Com o número crescente de indivíduos inválidos e dependentes da segurança social. Ou seja, quando se retrata a sociedade aqui, é falando diretamente do governo. Quanto mais funcionários inaptos ou inválidos, mais funcionários deverão ser aposentados pelo INSS e vão gerar um custo maior ao governo, seja pagando benefícios, seja pagando algum tipo de afirmação por invalidez, seja, enfim, vai gerar um custo desnecessário. Tanto o funcionário deixa de gerar riqueza para o Estado, quando ele está invalidado, como também ele passa a ser um gasto a mais para o governo, certo? Então isso é uma consequência negativa. Todas essas que foram citadas até agora foram consequências negativas referentes a acidentes de trabalho, ok? Com relação às consequências ainda dos acidentes, a gente tem alguns tipos de ferimento, de classificações, vamos dizer assim, certo? São alguns ferimentos ligeiros, certo? Que é o caso mais simples dessas consequências. Tem o ITA, que é incapacidade temporária absoluta baixa. Tem o ITP, que é incapacidade temporária parcial. Tem o IPP, que é incapacidade permanente parcial. E tem o IPA, que é incapacidade permanente absoluta. E também tem o pior dos casos, obviamente, que é a morte, ok? Então, são alguns níveis. Quanto mais vai avançando, como vocês podem perceber, mais crítico é o nível da consequência do acidente de trabalho, chegando até a morte, ok? As principais formas de acidente em escritórios de serviços. Aqui, vou trazer para vocês mais especificamente os escritórios de serviços, que é um dos ambientes que vocês podem atuar, obviamente além dos canteiros de obras, né? O curso de edificações pode atuar tanto nos escritórios quanto também no canteiro de obras. Em canteiro de obras existem diversos tipos de acidentes
e a gente vai precisar falar de uma aula só de canteiro de obras, certo? Só da NR18 para falar sobre essa questão de canteiro de obras e segurança no trabalho. Mas de forma mais sucinta, só para vocês terem uma breve introdução, a gente vai falar de algumas formas de acidentes que podem ser ocasionados em escritórios, certo? Por exemplo, o primeiro fato que a gente vai exemplificar são as extensões elétricas de telefones espalhadas no pavimento, colocadas de modo a impedirem a passagem que pode originar quedas, certo? Então, como nessa primeira imagem do canto superior esquerdo, vocês podem ver que se as tomadas, aí diz aparelhos telefônicos, mas pode ser computadores, fios de internet, extensões, enfim, qualquer fiação que tiver colocada de maneira inadequada, principalmente atrapalhando a passagem, ela vai interrompendo a passagem, ela pode gerar um tipo de acidente, certo? Outro exemplo aqui é a carga a transportar não deve tampar o campo de visão. Por exemplo, se você estiver transportando um arquivo, um material que seja um projeto, vamos supor, um escritório, esse objeto, esse arquivo, enfim, que você estiver transportando, ele não pode tampar a sua visão. Porque quando a sua visão é totalmente ou parcialmente ocupada, você é mais suscetível a sofrer acidentes. Seja tropeçar, seja cair da escada, seja, enfim, tropeçar em algum fio, por exemplo. Quando sua visão está comprometida, você não tem total segurança ou conforto para desenvolver suas atividades corriqueiras normalmente, certo? Então, é uma das formas de acidentes que podem ocorrer, ok? Uma cadeira não é suporte adequado para alcançar um plano superior. Deve utilizar um escadote ou uma escada. Então, pessoal, de maneira genérica, a gente não deve improvisar equipamentos para funções que não são a sua destinação. Como, por exemplo, a cadeira foi feita para sentar, não para ser utilizada como escada. Tudo que é improvisado não é a maneira correta ou não é a maneira principal para a qual foi projetada. Então ela é suscetível a acidentes ou possíveis acidentes, ok? Outro exemplo aqui é instalações elétricas de objetos e de inspeções periódicas. Todo material deve ser substituído logo que não ofereça condições de segurança. Então, a manutenção preventiva, não somente a corretiva, ou seja, a prevenção que tem por objetivo corrigir falhas futuras, ela é uma maneira de prevenir acidentes, certo? Porque se a instalação tem mau contato, se há sobrecarga de corrente, enfim, todos esses tipos são maneiras diferentes que podem ocorrer acidentes com os trabalhadores, ok? Essa parte introdutória, pessoal, a gente vai falar um pouquinho também sobre essas aqui, ó, e a gente finaliza essa primeira aula, certo? Por exemplo, a precipitação originada de acidente, mas as características da escada, a natureza do revestimento, o estado de conservação e limpeza, são também fatores importantes para a perda de equilíbrio, que a perda de equilíbrio, obviamente, é uma das consonâncias de acidentes de trabalho. Ok? As portas divisórias de vidro devem estar devidamente sinalizadas para evitar embates dolorosos, enfim. São alguns atos e gestos simples que podem ser implementados para aumentar a segurança e, obviamente, a saúde e qualidade de vida do trabalhador, ok? A gente vai ficar por aqui nessa primeira aula, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai ver o que é a doença do trabalho, a questão de prevenção e risco de incêndio e algumas outras características referentes a esses pontos, ok? No mais, a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.